Pai do Senhor, amados, glória a Deus, porque estamos aqui novamente juntos para aprendermos mais um pouco, do que o Senhor tem para nós. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, peço a Deus que Ele me capacite, que o Espírito Santo, Ele vem em nome de Jesus falar conosco aquilo que eu, na minha limitação humana, não consigo passar. O versículo que vai embasar a mensagem de hoje está em Levíticos 20, versículo 26, que diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serem meus. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que tu, pela tua infinita misericórdia, venha falar conosco, que o teu Espírito Santo encontre liberdade em nós, para ministrar em nosso coração aquilo que tu queres falar conosco. Repreende todo o mal, tudo que não vem de ti, e nos liberta, Senhor, de qualquer coisa que possa impedir de nós entendermos o que tu queres falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Aí vem a pergunta, a gente lendo esse versículo, vem a pergunta: por que o Senhor separou a gente de todos os povos da terra para sermos dele? A Bíblia nos dá uma pista, ou várias pistas, desde Gênesis até Apocalipse. E eu separei alguns versículos que vêm responder essa pergunta: por que ele nos separou para sermos dele? Jeremias 31:3 diz assim, o Senhor dizendo para o povo de Israel: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então acredito que a resposta dessa separação, desse chamado do Senhor para que sejamos dele, é o amor. Por amor, só por amor, foi que ele nos pegou, nos tratou e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso independe do que nós tenhamos feito, isso independe do que nós viéssemos a fazer, isso independe de qualquer coisa, porque assim, a Bíblia diz que isso foi por amor, um favor imerecido. E a gente vai ver lá em Romanos 3,10 que diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Romanos 10, 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Fica claro, muito claro, que nós não fizemos coisa alguma para merecer esse amor, para merecer esse desejo de Deus de que nós nos relacionemos com Ele. E quando a gente vai explorar um pouquinho esse ser-me-eis santos, eu acho que todo mundo sabe o significado desse ser santo, mas eu peguei aqui, eu pesquisei e trouxe aqui o significado de santo, que é um vocábulo que traduz o termo hebraico gadashi, que significa separado, consagrado, e o termo grego hagiasmo, que significa consagração e purificação. Ser-me-eis santos, ser-me-eis separados. Ele nos chamou para sermos santos e separados, porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter intimidade conosco. E Ele é santo. Por isso que Ele diz: sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Ele não pode negar a natureza dele, quem ele é, o Deus que ele é, que é santidade absoluta. Isso não tem como mudar. Por mais que as coisas evoluam,
por mais que o pecado tome conta da terra, porque a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Então assim, a gente vê, eu acho que nunca vivemos uma fase tão terrível como essa que estamos vivendo, que o pecado se alastrou. Hoje, como eu já falei uma vez aqui, parece que o pecado não é pecado mais. Infelizmente, isso não é só com as pessoas que não conhecem a palavra, que não servem a Deus, mas infelizmente, até no nosso meio, para muitos, o pecado já não é pecado mais. É um detalhe que através do sangue de Jesus eu fui purificado, pela graça, eu não preciso fazer mais nada. Engano nosso. Engano nosso. O Senhor, Ele nos chamou para a sua luz e nos disse: sede santos, sede separados. Há quem diga que não precisa mais se fazer nada, mas a própria Bíblia diz que ainda há um preço a pagar. E eu trouxe algumas coisas que eu li no livro do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre isso, no livro O Impacto da Santidade, que ele vem falar sobre isso, que a palavra diz que esse processo de separação, de santificação, tem 3 estágios. E eu quero dividir com vocês. Que diz assim: o primeiro estágio é a santidade ou a santificação inicial, que acontece no momento que a gente aceita Jesus. A gente se converte. Então ali, a partir dali, daquele momento, a gente passa a ser nova criatura, filho do Deus que é todo poderoso, que é amor, que é santo, que é justiça. Nós passamos a ser filhos desse Deus. E ele colocou uma frase do escritor Leonardo Ravenhi, eu acho que é assim que se pronuncia, que diz assim: o maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando santo. Eu achei isso perfeito. Porque assim, quando a gente aceita Jesus, a gente não alcançou a santidade plena. E dependendo dos anos de crente que a gente tenha, isso também não significa. E a gente vai ver, lá na frente ele vai falando, e a gente vai ver como é que acontece isso. Eu peguei aqui o João 1, versículo 11 e 12, para confirmar essa coisa desse passar a ser filho, que está lá em João 1, versículo 11 e 12, que diz assim: veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eu sou filho do Senhor, que é santo. Eu sou filha, você é filho, você é filha do Deus que é santo, santo, santo. Aleluia. 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 Que merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda exaltação. Um Deus todo-poderoso, altamente suficiente por si só, mas que escolheu me amar, escolheu amar você e nos santificar para sermos íntimos dele. João 17,6, eu vou ler aqui na Bíblia, que Jesus fala sobre isso, desse cristão que não é mais do mundo. A gente se converteu, então a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. E aqui Jesus fala aqui, ó, no versículo 6, 14 a 16, diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu os deste e guardaram a tua palavra. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu
do mundo não sou. Se eu não sou do mundo, se eu sou estrangeira, representante aqui de um reino, que é o reino de Deus, não dá para eu ter as duas coisas. Eu estou no mundo, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso atender as minhas necessidades básicas. Mas em tudo em minha vida, tudo, absolutamente tudo em minha vida, tem que ser para a glória de Deus. Eu não posso ser uma pessoa na igreja, quando eu estou ali, pregando, ou louvando, ou adorando a Deus no culto, e no meu trabalho tem uma outra postura, porque lá no trabalho é o trabalho. Não. Eu tenho que ser a mesma pessoa que eu sou na igreja, eu tenho que ser no meu trabalho, eu tenho que ser na minha casa, porque assim, é o estilo de vida que tem que mudar. Nesse processo de santificação, é o estilo de vida que tem que mudar. A santificação, o segundo tipo, diante do processo, o número 2, santificação progressiva. Peguei essa outra frase do livro do pastor Luciano, que diz assim, ele pegou de John Wesley essa frase. Aconteceu a conversão na santificação inicial, foi um momento que eu disse, sim, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E ali pronto, eu passei a ser filha, fui purificadinha, lavada de todos os meus pecados, zerada a conta. E aí ele fala assim, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Eu achei perfeito. E peguei aqui esse versículo que está até nesse livro também, de Hebreus 12, 14, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a santificação. Então a gente entende que é um processo inacabado. Vai acabar um dia, que a gente vai ver no tópico 3. Mas assim, eu não cheguei a um nível de espiritualidade. Aqui na Terra nós não vamos chegar nesse nível de espiritualidade que a gente não precise mais vigiar. Que a gente se dê o descuidado de estar dando uma beliscada nas coisas do mundo em nome da nossa natureza, das nossas necessidades, porque a gente vai ver lá na frente o que Efésios fala. E aí eu pego aqui, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e João 17, que Jesus, no momento em que já estava prestes a ser entregado à morte, Jesus faz essa oração de João 17, que é um clamor, é uma súplica pela igreja de Deus, pelos aqueles discípulos e por nós também. E ele fala assim, João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a gente tem que buscar a Deus o conhecimento da palavra e pedir ao Espírito Santo que ele nos revele. Tem coisa que está tão claro na Bíblia que Deus pode até repetir, mas a gente entende. A gente entende. Mas o problema que tem me preocupado nesses últimos dias é que a gente tem visto e ouvido pessoas até conhecendo a Bíblia e usando a própria Bíblia para dar uma normalizada em algumas coisas que, se eu penso em um pecado como adultério, como a fornicação, como roubo, eu posso dizer assim, não, isso aí é uma bobagem. Mas se eu penso que Deus é santo e que ele não pode se contaminar, e se nesse processo de santificação eu tenho uma ação ativa nesse processo, eu tenho que ficar com o pé atrás e ter muito cuidado. A santificação final que ele traz, pastor Luciano Subirá traz, é a santificação que não é alcançada aqui na terra.
Então eu volto a dizer o seguinte, a todos nós. Pego aquele versículo, que ele deve estar cá embaixo, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Porque nenhum de nós está escape de pecar, de entristecer a Deus. E tem coisas que têm se normalizado dentro da igreja, que é uma porta para outras coisas. A gente vê aqui em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41, mas antes eu quero ler aqui o versículo que o pastor Luciano deixou como referência para essa santificação que não é alcançada aqui. É alcançada quando a gente for transformado, tiver um corpo transformado quando o Senhor vier nos buscar. Está lá em Filipenses 3,12, que Paulo diz assim, a parte A, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. E se a gente pensar em Paulo, quem foi Paulo, hein? Meu Deus, quem foi Paulo? E ele não se acha que ele já está em uma condição espiritual que ele não precise mais buscar, porque ele já alcançou. Epa, para tudo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que vigiar. E Jesus falou isso lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai sem cessar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, perder por amor de mim, ganhar, vai perder. Eu entendo aqui que existe um sacrifício. Existe um preço a ser pago. Que as pessoas nós, enquanto cristãos, tem pegado algumas coisas e tentando normalizar. O problema é que isso vai nos tirar do foco, ou pode nos tirar do foco. Na santificação progressiva, tem que haver renúncia de tudo que possa estagnar, parar ou destruir o processo da santificação progressiva. Por isso precisamos ter cuidado com o que bebemos, ouvimos, assistimos, andamos, com quem andamos, temos amizade, vigiar em todo o tempo. Eu quero deixar um versículo não, eu já falei o versículo 1 Coríntios 10, 12, que diz aquele que está em pé, que pensa estar em pé, olha que não caia. A gente sabe que uma pessoa para chegar a ser dependente de cocaína, eu não sei se vocês sabem, mas se sabem, diga aí, não, eu sei que não. A porta de entrada para uma dependência, alguém se tornar dependente de cocaína, não é a cocaína. Os estudos mostram que a porta de entrada para outros tipos de drogas não é a droga que aquela pessoa está mais dependente. Quem se arrisca a dizer qual é a droga que é a porta de entrada? Pode dizer aí, que Kel vai me dizer se vocês colocarem, se vocês acertarem, eu vou dizer. Qual é? O que vocês pensam assim que é a porta de entrada para a pessoa se viciar em outras coisas? Alguém colocou aí, Kel? Ninguém colocou? Tá todo mundo com medo? Pode dizer, não tem problema se errar. A gente tá aqui para aprender hoje. Essas não pode dizer que a já sabe. A porta de entrada para outros tipos de droga é o álcool. O álcool é lícito. No mundo, uma cervejinha não tem nada demais. Se você for crente, uma mozebia não tem álcool. Seu filho tá vendo.
Então, se meu pai toma uma Mosebia que não tem álcool, uma cerveja, dizem que o teor de álcool é pequeno. Não tem nada tomar uma cerveja. E é um caminho que muitas das vezes pode ter até volta, mas o preço que se é pago é terrível. Então, assim, gente, o que eu quero trazer para nós, eu acredito que Deus quer trazer para nós hoje, é a consciência de que muitas das vezes não é a questão é pecado ou não é pecado. Nós fomos chamados para sermos separados e temos que ter foco, Não podemos deixar que o mundo venha nos ludibriar e confundir a nossa mente. Porque infelizmente tem pessoas usando a Bíblia para confundir, tentar confundir a mente. E pega versículos que muitas vezes não tem nada a ver com aquele contexto e convence alguns. Mas por que será? A Bíblia ela não se contradiz em nenhum momento, gente. A Bíblia ela não se contradiz. E quando Jesus disse, olhem, vocês vigiem e orem sem cessar. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava ali numa luta naquele Getsêmani porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia apanhar. Ele sabia que iam colocar uma coroa de espinhos nele. Eles sabiam que iam furar do lado dele. Ele sabia quantas chicotadas ele ia tomar naquela carne, que não era diferente da minha e da sua, mas é igualzinha a essa aqui. Porque a gente sabe que ele era 100% homem e 100% Deus. E quando Jesus recebia uma chicotada, era o Jesus homem que recebia. E ele estava ali no Getsêmani, chegou, chamou Pedro, Tiago e João e disse, fiquem aqui comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E ali ele saiu para orar e pedir, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus fez isso mais ou menos umas 3 vezes, voltava, o pessoal estava dormindo, ele falava que eles estavam dormindo e voltava novamente para pedir socorro a Deus. Porque para Jesus não era difícil, nem impossível ele sair dali. Como ele mesmo disse, se eu quisesse mandaria milhares de anjos aqui e me tiraria daqui. Mas ele estava ali negando a sua carne, negando o seu desejo, negando o seu medo, o medo que ele tinha como homem. E venceu. E a gente fica com um evangelho meio bacana, como eu já ouvi dizer, legal, que prega que não existe sacrifício mais, que tudo pode, porque todas as coisas é pura para os puros. Não basta ser puro, tem que ter louvor. Não basta ser puro, tem que ser para a glória de Deus. Não basta ser puro, não pode causar, tem que não causar escândalo. Não basta ser puro, tem que não escandalizar aquele irmão que é mais sensível do que você. E pode ir através desse caminho que a gente diz assim, não, isso aí não tem problema. Não basta, não basta, não basta. Aleluia. Eu vou ler aqui uma passagem do livro do pastor Luciano Subirá. Eu tirei uma cópia porque eu achei muito interessante, que diz assim, daqui a pouco eu estou terminando, mas eu preciso ler isso para vocês, que diz aqui, assim, ninguém nesta vida pode orgulhar-se de atingir um grau pleno de santidade. Alguns movimentos históricos apregoam a perfeição cristã, ensinando que o crente pode alcançar a plena santidade neste mundo e nunca mais pecar. Entre eles estão os pelagianos, os semipelagianos, e numa distorção dos ensinos de John Wesley sobre a perfeição cristã, surgiram alguns grupos alegando duas coisas: que o crente, depois de regenerado ou depois de batizado com o Espírito Santo, nunca mais peca. O conceito de perfeição cristã, bora parar aqui um pouquinho, bora voltar. Que o crente, depois de regenerado
ou depois de batizado com o Espírito Santo, nunca mais peca. Eu me lembrei agora de Jesus dizendo naquele grande dia: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, a gente mandou o paralítico andar, ele andou. A gente mandou o cego enxergar, ele enxergou. Até morto a gente ressuscitou de 4 dias. Como é que você diz agora: apartem-se de mim que eu não conheço vocês? Por que será, hein? Por que será? O conceito de perfeição cristã foi muito discutido ao longo da história, especialmente depois do marcante ministério de Wesley. Quando questionado se acredito na possibilidade dessa perfeição, apresento 2 respostas: sim e depende. Sim, porque Jesus abordou o assunto como algo possível de se viver aqui na terra. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5,48. Mas também depende porque as definições de o que é tal perfeição e como alcançá-la precisam ser cuidadosamente examinadas. A crença da possibilidade de um estudo de impecabilidade em vida não condiz com a ideia de um processo que ainda não terminou. O próprio Cristo foi tentado. E se isso não fosse verdade, a Bíblia não chamaria de tentação aquilo que Jesus sofreu. Ele venceu o pecado, mas era possível de ser tentado por ele. Essa capacidade de ser tentado está relacionada com a natureza humana de Jesus, não com a divina, uma vez que a palavra afirma, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. É claro que não estou falando de uma vida derrotada sobre o domínio do pecado, de forma alguma. Até porque já enfatizei, além da santificação inicial, a necessidade da santificação progressiva. Porém, o cristão, mesmo aquele que tem andado em vitória sobre o pecado, ainda está sujeito à queda. Há uma diferença entre considerar a queda possível, porém evitável, e considerá-la impossível. Isso já seria impecabilidade. Creio na possibilidade de viver uma plena vitória sobre o pecado, no nível de absoluta mortificação da carne. Mas não creio que a erradicação do pecado possa ser vivida antes da conclusão do processo redentor. Em outras palavras, a referência de Cristo à perfeição tem mais a ver com a capacidade humana de autodomínio do que não desejar pecar. Sim, é possível ser perfeito. Contudo, ser perfeito biblicamente significa exercer autocontrole para atingir a perfeição. E o que é determinado do crente por toda a vida. Não se trata de um único evento ou revestimento, porque a plenitude do processo santificador só se dará com a redenção do corpo. Hoje, aguardamos esse evento não concretizado, o que é evidente nas palavras de Paulo em sua epístola aos Romanos. Aí vocês leem depois Romanos 8, do 18 a 23. O que é que eu quero trazer para vocês? Tenho certeza que é isso que Deus quer trazer para nós nessa noite. E eu quero compartilhar aqui com vocês todas as vezes que é me dada a oportunidade de pregar. Eu tenho que lutar com algumas coisas, como por exemplo, esse medo de não passar aquilo que Deus quer que eu passe, a minha visão de incapacidade. Mas só que nessa mensagem, eu tive uma luta o dia todo. Para preparar essa mensagem de manhã, foi sentindo dor. Uma dor que me apareceu, que não passou. Tomei remédio, disse: meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o que vinha no meu coração é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual, porque hoje se fala pouco em santidade, a verdade é essa. Se fala pouco, muito pouco nas igrejas em santidade. Até porque santidade significa renúncia.
significa se moldar conforme a palavra. E tem tanta coisa, tantos versículos que é tão bom de se viver. Só que um versículo não anula o outro. E a santidade de Deus, ela não é anulada por causa da graça. Ele continua sendo santo, santo, santo. E Ele nos chamou para ser santo. Então eu quero deixar essa reflexão para todos nós. Vamos ver o que é que a gente está fazendo. Vamos parar e meditar quais são as nossas escolhas. O que é que o mundo tem, que tem coisas que a gente, poxa, dá uma beliscadinha ali, não tem nada demais. Não tem, isso não é pecado, não tem nada demais. Mas isso pode interferir no meu processo de santificação, que é progressivo. Isso tem me levado mais a Deus ou não? Embora eu tenha ouvido uma barbaridade essa semana e eu disse, Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele não é Deus de confusão. Então o que eu chamo, o convite que eu faço a todos nós, mais uma vez, é pedir, Senhor, me revela quem eu realmente sou. Me revela. Porque não dá, por mais espiritual que a gente venha a ser, a gente continua correndo risco, continua correndo perigo. Então a gente tem que fechar as brechas. Ah, mas é muita radicalidade. Eu não vejo em nenhum momento da Bíblia Jesus sendo flexível. Foi amoroso do começo ao fim, mas flexível não. Jesus não era flexível com o pecado. A gente vê uma vida de oração, de renúncia, uma vida consagrada ao Senhor. Jesus orava. A gente vê Jesus foi orar, Jesus amanheceu orando, Jesus voltou para orar. Era o tempo todo. Por que será, hein? Por que será? E no final ele diz, olha, vocês vigiem. Vocês vigiem. Porque na verdade, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu termino aqui, deixo aqui com vocês Efésios 4:8, que diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se isso vai me levar a Deus, se isso vai me ajudar a crescer, então vamos pensar, eu vou pensar nisso. Amém? Não se importe de te chamarem de radical, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Não é de qualquer jeito, é a força. E a gente tem que conquistar esse reino em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, peço a vocês que orem por mim, que Deus me ajude e tenha misericórdia de mim, da minha família, de nós, em nome de Jesus. Abraço em cada um, saudade de vocês, que Deus abençoe. Beijo no coração. A palavra está com Deus fala e devemos nos santificar a cada dia. Eu quero apenas lembrar uma frase que um grande filósofo falou, Sócrates: tudo que eu sei é que nada sei. Ele está dizendo o seguinte, por mais que a gente estude, sempre podemos aprender mais. Que hoje o Espírito de Deus fale em nossos corações e sempre possamos dizer, Senhor, onde eu posso melhorar? Mostra-me na Tua Palavra o que eu estou fazendo, que eu tenho que deixar de fazer. Ou mostra-me na Tua Palavra que eu não estou fazendo, mas eu preciso fazer. Isso é buscar a santidade continuamente. Sempre devemos fazer esse check-up, essa avaliação em nós mesmos. Porque Deus quer isso de cada um de nós. Porque se eu digo, eu já sei tudo, ou eu não preciso melhorar mais em nada, misericórdia. Misericórdia. O único perfeito, a Bíblia garante isso, é Cristo. Ele é perfeito. Por isso,
Eu peço a Deus que fale para cada um de nós. E a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo do Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo possa estar falando dos nossos corações, possa nos convencer daquilo que nós precisamos melhorar, deixar de fazer se estiver fora da palavra, ou fazer se estiver faltando, para que possamos a cada dia possamos crescer, possamos estar fazendo o que Deus quer e exatamente o que está lá no fundo do coração de Deus, no centro do coração de Deus. Aí é maravilhoso, quando a gente está na vontade do coração de Deus, é maravilhoso, é lindo. Deus querido, nós te louvamos porque tu falas, tu falaste. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu até insiste em cuidar de nós. Te louvo, Senhor, por isso. As tuas misericórdias são infinitas, realmente, porque eu nunca vi tanto amor. Quanto tempo tu perseveras em cuidar de nós. Ó Pai, te louvo por isso. Nós te louvamos, te agradecemos pelo teu cuidado em estar nos aprimorando, em estar nos despertando. Eu te louvo por isso. Meu Deus, que tu possas, nesta noite, continuar falando dos nossos corações, na nossa consciência, porque só tu podes fazer isso. E te peço, Senhor, que não deixe ninguém cego, ou olhando um vidro embaçado, iludido, enganado. Deus, não deixa, por favor. Tu és misericordioso. Faz isso, Senhor. Tira a venda, desperta aquele que está dormindo. Deus, mostra que às vezes um de nós pode estar desapercebido, distraído. Senhor, desperta, acorda cada um de nós, para que não venhamos a trilhar para um destino que vai nos lançar no precipício. Meu Pai, tenha misericórdia, Deus, porque assim como tu, há uns anos atrás, me libertaste, tiraste-me do lamaçal, te peço, Senhor, que por mais brando que seja o pecado, por mais leve que seja o ato fora da tua palavra, acorda-nos, desperta-nos, sacode-nos, tira a venda, para que vejamos, para que percebamos por onde estamos indo e que tu nos dê a graça, a autoridade para voltarmos à tua palavra, no cumprimento da tua palavra. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, porque vale a pena, e somente vale a pena, estar caminhando neste mundo contigo, cumprindo a tua palavra. Somente assim vale a pena. Ó Deus, tenha misericórdia, intercedo por cada um de nós, começar de mim, a começar de mim, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, porque queremos. Eu sei, Senhor, que cada um de nós quer te agradar. Às vezes nós não vemos, estamos desapercebidos, estamos dormindo. Tem uma barreira na nossa frente, mas contigo nós conseguiremos. Remove todas as barreiras. Acorda-nos, desperta-nos, convence-nos, Deus, em nome de Jesus, para que possamos estar cheios da graça, cheios do Espírito Santo, de unção, de amor, que cada um de nós viva o fruto do Espírito, que cada um de nós viva conforme está lá em Gálatas 5. Ajuda-nos, Senhor, por favor,
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos também, Senhor, a Gabriela. Tenha misericórdia dela. Tu és um Deus do impossível. Tu és um Deus que pode tudo. Por isso, Senhor, eu te peço, toca na Gabriela agora e recupera a sua saúde. Seja o que for, esse sintoma desapareça e a causa saia dela agora, em nome de Jesus. Eu declaro a cura, a bênção sobre Gabriela agora, em nome de Jesus. Também, Senhor, intercedo pelo teu servo José Pinto. Continua com ele, alegrando o seu coração, como sempre temos visto. E dá, Senhor, a vitória completa. Conclui a obra, restaurando totalmente a sua visão, para que ele glorifique o teu nome mais uma vez. Toma nas tuas mãos o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Continua conosco. Dai-nos a noite na tua presença, um final de semana vitorioso. Continua nos guardando, não só do coronavírus, mas de todo mal. Tenha misericórdia do nosso Brasil. Oh Deus, nos concede um Brasil melhor, que possamos, Senhor, sair da crise, até mesmo enfrentando outra crise, mas de uma forma melhor, Senhor, porque Tu és um Deus do impossível, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Deus, e em Ti nós descansamos. Toma nas Tuas mãos o nosso Brasil, toma nas Tuas mãos a igreja brasileira, toma nas Tuas mãos a igreja na face da terra, toma nas Tuas mãos os outros países, Estados Unidos, que o Teu servo Cristo e família estão lá, Portugal, que o Teu servo Manuel, sua esposa e seus filhos estão lá, a Tua serva Alane, minha prima, Deus, está lá com seu esposo e seus filhos. Toma nas Tuas mãos Inglaterra, Deus, que minha filha e o meu genro estão lá. Toma nas Tuas mãos a Alemanha, que a Tua serva está lá, Talita. Toma todos os outros países nas Tuas mãos e também, Senhor, te peço misericórdia. E elimina esse vírus do meio de nós, porque Tu és misericordioso. E a Tua palavra nos diz que Tu deste o socorro ao Teu povo lá no Egito, porque o Teu povo clamou a Ti e Tu ouviste, desceste para socorrer. Faz isso conosco, nos conserta, nos molda, nos balança, nos sacode, nos transforma, para que a Tua igreja seja uma igreja avivada, uma igreja cheia da Tua graça, e elimina no meio de nós esse vírus, esse mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.